Vivemos a época dos acordos. Na esteira do novo CPC, as partes estão sendo sempre pressionadas a fazer acordo. Não só porque o acordo é normalmente a melhor saída para o litígio, mas também porque o acordo é a única forma de se evitar a ineficiência da nossa justiça. Neste vídeo eu quero compartilhar algumas das minhas experiências neste campo, ou seja, como negociar um bom acordo. Em primeiro lugar, ao fazer o seu pedido ou contestar o pedido do autor, deixe, sempre que possível, margem para negociação. Afinal, negociar é principalmente ceder, capitular, mesmo que parcialmente, seja quanto ao valor da obrigação, seja quanto ao prazo em que ela deve ser cumprida, seja quanto à forma em que ela deve ser cumprida. Sabendo disso, é prudente que quando você fizer o seu pedido ou quando você fizer uma contraproposta, você já deixe uma certa margem de negociação para que quando então você estiver sentado frente a frente com a parte, você não pareça intransigente perante o conciliador ou em segundo lugar, prepare o ânimo do seu cliente antes da audiência de conciliação, para que o cliente esteja bem ciente de quais são os limites do processo, exatamente aquilo que estará em jogo, o que poderá ser negociado. É importante que ele, quando sentar frente a frente com outra parte, não se irrite ou não se deixe irritar ou que não levante questões que não são relevantes. Isso pode colocar o seu cliente em desvantagem em relação à lide. É importante que ele, ao sentar ali, esteja consciente daquilo que é o objeto do processo e por que as partes estão sentadas ali. Que ele esteja preparado, que você tenha conversado com ele e estabelecido quais são os exatos limites e como é que vocês vão conduzir aquela audiência de conciliação. Em terceiro lugar, tenha muita paciência. Ou seja, quando você estiver negociando, ceda aos poucos, sempre devagar, valorizando aquilo que você abriu mão, mostrando e argumentando sempre a respeito das suas dificuldades. Deixe que o conciliador faça o trabalho dele, que normalmente é provocar as partes envolvidas, mostrar que a parte A já abriu um pouquinho mão, que a parte B então deveria abrir um pouquinho também. Ou seja, normalmente o conciliador, ele quer fazer com que as partes se encontrem em algum lugar no meio, ou seja, que cada um ceda um pouquinho. Então, ao sentar para negociar, não tenha pressa, não faça de imediato aquela proposta que já é o seu limite. Deixe que as coisas vão acontecendo aos poucos, ou seja, não sente para negociar com por fim. Não abandone as negociações, salvo se esta for, obviamente, uma estratégia consciente de defesa ou se for a vontade declarada do seu cliente, ou seja, salvo naquele caso em que o seu cliente realmente não queira negociar naquele caso. É isso. Não deixe de conferir estas e outras dicas do meu livro Prática no Processo Civil e até a próxima.